Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre accountability e transparência. Como não existe uma palavra que traduza exatamente o que é accountability para o português, costumamos falar que accountability é prestação de contas. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A accountability como prestação de contas, tá bom? Então vamos ver o nosso primeiro conceito. Nós temos aqui um primeiro conceito do José Matias Pereira, que ele vai dizer que o termo accountability pode ser considerado como um conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo mais transparência e a exposição das políticas públicas. Então, quando a gente fala em conjunto de mecanismos e procedimentos que levam à prestação de contas, nós entendemos que prestação de contas e que accountability não é, vou colocar aqui para vocês guardarem, não é somente a apresentação de relatórios ou de pareceres relacionados à prestação de contas. Accountability é prestação de contas, mas esse termo ele vai além, tá? Então não é somente a apresentação de relatórios e de pareceres das ações realizadas. Accountability é uma cultura que vai envolver ética, transparência, responsabilização e prestação de contas também. E isso, pessoal, o accountability ele vai acontecer tanto na esfera pública quanto também na esfera privada. Tanto que na governança corporativa, transparência e prestação de contas são princípios. Então, transparência é um princípio da governança corporativa, a prestação de contas, e aí a gente coloca accountability aqui, também é um princípio da governança corporativa, juntamente com a equidade e também a responsabilidade corporativa. Que é a parte do compliance, que é estar em conformidade, tá? Então, muito cuidado, se alguma prova vier, alguma questão, né, afirmando que accountability é prestação de contas, ok, é prestação de contas também, tá? Mas envolve aí outros elementos, é um termo muito mais amplo quando se fala em prestação de contas, não é somente apresentar relatórios e pareceres. E aqui embaixo a gente tem um outro conceito de accountability, agora do professor Augustinho Paludo, que ele vai dizer o seguinte: accountability pode ser entendido como a capacidade do sistema político de prestar contas de suas promessas aos cidadãos. Por parte do gestor público, trata-se do compromisso ético e legal de responder pela delegação recebida, demonstrando que geriu os recursos públicos com responsabilidade e respeitando as normas legais e que utilizou práticas de gestão eficientes, eficazes e transparentes. Então a gente vê nesse conceito aqui do professor Augustinho que a accountability é muito mais do que uma simples prestação de contas, né? A gente vê aqui que a robustez desse conceito, que é um princípio lá da governança corporativa. Vamos caminhar aqui e vamos ver as dimensões do accountability, né? Porque o accountability trabalha aí com 3 dimensões. E a accountability diz respeito a essa habilidade de se responsabilizar e agir com transparência. E em função disso, a gente tem as 3 dimensões, sendo a primeira a
famosa transparência. Transparência relacionada aqui à informação. Então, é dever dos gestores ser transparente, disponibilizar informações claras, objetivas e de fácil compreensão, para que todos tenham acesso e entendam o que está sendo dito ali com aquelas informações. Então, a transparência diz que a informação não deve ficar restrita ao desempenho financeiro, né? Então, a transparência também está relacionada, além dos recursos, né, das informações sobre os recursos, também tem que estar disponível aí os resultados das ações dos gestores, sejam eles gestores públicos ou privados, tá? Outra dimensão aqui do accountability é a responsividade, justificação, ou seja, aquela obrigação legal de responder a questionamentos. Então, obrigação legal de resposta, né, de disponibilizar informações. E de onde que vem essa obrigação legal? O gestor público, ele usa o dinheiro que é público. Então, o cidadão, ele é o titular da coisa pública. Se o gestor público usa o dinheiro do cidadão, ele tem que justificar as ações que ele fez, as decisões que ele tomou, utilizando esses recursos. Na esfera privada, o dinheiro é de quem? É dos sócios. E geralmente lá no Estatuto Social da empresa existe essa obrigação legal de responder aos questionamentos e aos pedidos de informação. E aí uma coisa muito importante, não confundir, pessoal, responsividade com responsabilidade. Então, responsividade não é responsabilidade. Porque o que é responsabilidade? É o dever de zelar pelo compromisso assumido. Então, eu sou responsável pelas consequências dos meus atos, mas a responsividade é outra coisa, não tem nada a ver com responsabilidade, tá? Então, prestar atenção caso apareça alguma coisa nesse sentido na prova. E sanção e coerção, que é a punição, é uma dimensão da accountability também. Sanção e coerção, capacidade legal e institucional também do agente que exigiu as informações de outro agente fazer valer essa exigência, tornando então obrigatória. Então vamos fazer um esquema aqui para a gente entender melhor. Enquanto gestor, o que o gestor vai fazer? Ele vai informar, ou seja, ele vai ser transparente em relação às ações que ele tomou. Então, aqui a gente tem a primeira dimensão da transparência. Além de informar, o gestor, ele justifica o porquê de ter tomado aquelas ações. A justificação vem da dimensão da responsividade. Informou, justificou, o gestor, ele responde e pode ser responsabilizado pelas suas ações e também pelas suas omissões. Tá? Então, aqui é um esqueminha para a gente entender como que funciona essas dimensões do accountability. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre a transparência. E aí a gente vai falar sobre a transparência na nossa administração pública brasileira, tá? A legislação brasileira, ela vai tratar desse tema da transparência em duas leis, tá? Nós temos a Lei Complementar
131 de 2009, que é a conhecida Lei da Transparência, não confundir com a Lei de Acesso à Informação, que trata de transparência também, mas existe uma lei que trouxe para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, os artigos 48 e 48A, que tratam especificamente de transparência. E esses artigos 48 e 48A, lá em 2016, tiveram e sofreram alguma alteraçãozinha com a Lei Complementar 156 de 2016, tá? Mas só para a gente saber que a legislação brasileira tem uma lei da transparência, que é a Lei Complementar 131 de 2009, que alterou aí a LRF, especificamente no artigo 48 e 48A, tá? Não vamos entrar em detalhes do que diz esses artigos, tá? Vocês podem procurar aí no TEC o estudo aí da LRF, tem questões, tem a parte teórica também, tá? Para vocês aprofundarem, caso vocês precisem e queiram aprofundar sobre a lei da transparência. E outra lei que a gente tem aí muito conhecida é a Lei 12.527 de 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, a conhecida LAI, tá? Também, se vocês quiserem aprofundar o estudo em relação à LAI, vai lá em Direito Administrativo, que tem essa lei toda destrinchada, comentada, toda direitinha para vocês, aí também com questões para fixar o conteúdo, tá bom? Para a gente aqui, o que importa é saber que a LAI, ela regulamenta o direito constitucional de acesso de todos, né, os cidadãos, às informações públicas. Então, lembrando que acesso à informação, pessoal, é a regra, tá? Na LAI, a gente vai ver que existem, né, informações que são sigilosas, confidenciais, existe aí uma gradação de acesso às informações. Mas o que importa para o nosso estudo é, a regra é acesso às informações. Quando a gente fala de sigilo, sigilo é a exceção. Tá? Então, na nossa legislação brasileira, tratando aí de transparência, a gente tem essas duas importantes leis aqui para vocês, tá bom? Vamos seguir e vamos ver as formas de accountability, porque o accountability ele pode ser vertical, horizontal ou societal. A gente vai ver aí como que funcionam essas três formas. O vertical pressupõe ações entre desiguais, ou seja, um ator superior e um ator inferior. Essa é uma relação desigual, né? Onde tem alguém que pode mais e outra pessoa que pode menos. Accountability vertical. Cidadãos controlam políticos e governos. E como que é feito esse controle? Esse controle é feito através do processo eleitoral. Então, os cidadãos fazem o accountability vertical, controlando políticos e governos por meio do processo eleitoral, por meio do voto, por meio de plebiscito, por meio de ação popular também. E lembrando que a ação popular e os votos são aí os instrumentos mais expressivos do accountability vertical. Temos o accountability horizontal, que pressupõe ações entre iguais. Então, enquanto o accountability vertical pressupõe ações entre desiguais, ou seja, um ator superior e um ator inferior, no horizontal, as ações aqui são entre iguais, ou seja, agentes ou órgãos públicos que possuem competências e responsabilidades iguais ou semelhantes, geralmente semelhantes, tá? E aí acontece a accountability horizontal. É uma mútua fiscalização e controle entre os poderes
órgãos de controle e as agências fiscalizadoras, tá? Então, aqui a accountability horizontal. E a gente vai ter o accountability societal, que é originado aí na sociedade civil. É um mecanismo de controle não eleitoral. Lembram? Accountability vertical, o mecanismo de controle é eleitoral. Os cidadãos controlam políticos e governo. No accountability societal, o mecanismo de controle é não eleitoral, ou seja, não está ligado ao cidadão e ao voto. O mecanismo aqui de accountability societal, ele vai utilizar ferramentas institucionais e não institucionais. Então, incorpora aí novos atores como as associações, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais também fazem accountability societal, a mídia. Um exemplo aqui, para poder ilustrar para vocês, é o movimento Todos pela Educação. Eles fazem aí um accountability societal na área da educação, tá bom? Então, aqui a gente tem as formas de accountability mais conhecidas: vertical, horizontal e societal. E aqui a gente vai partir, então, né, aqui para algumas questões, para a gente ver como que a temática do accountability da transparência tem aparecido em provas. 2023, a gente tem a seguinte questão: a obrigação dos agentes e das organizações que gerenciam recursos públicos de assumir integralmente as responsabilidades por suas decisões e pela prestação de contas de sua atuação de forma voluntária, inclusive sobre as consequências de seus atos e omissões, é denominada o quê? E aí, facílima essa questão, vem logo a letra A falando para a gente que é o accountability, definição perfeita. Mas vamos ver aí as outras alternativas. Na letra B, eles trouxeram para a gente o controle interno. E tá errado. Por quê? O controle interno é aquele exercício exercido no âmbito de um mesmo órgão. Então, a accountability, ele não é o accountability, porque o accountability ele permeia aí todos os órgãos, né? O controle interno é somente naquele órgão específico. Então, a letra B não responde a nossa questão. Letra C, ele fala de governança. E aqui está errado também, né? Porque governança é aquela capacidade técnica e gerencial de colocar aí em prática as decisões e implementar as políticas públicas. Então, colocar em prática decisões e implementar as políticas públicas. Isso é governança. E letra D, discricionariedade, também não tem nada a ver com o conceito apresentado no enunciado, porque discricionariedade é o poder que a administração possui de agir aí de acordo com a conveniência e também a oportunidade, mas tudo isso dentro, tá, vou botar aqui, limites legais. Poder discricionário não pode ser ao bel prazer da organização, da administração pública, não. Ela pode agir por conveniência e oportunidade, mas dentro dos limites legais. Então, resposta aqui da nossa questão, letra A. Vamos aqui para mais uma questão de 2023 também, que diz que a prestação de contas é hoje uma regra para todo e qualquer gestor público. Perfeito. Essa necessidade de prestação de contas está baseada no conceito de accountability, que busca a responsabilização dos governantes sobre seus atos, em especial aqueles que são ligados à utilização dos recursos públicos. Quando os tribunais de conta atuam na fiscalização de recursos públicos junto aos governos, fala-se de uma accountability do tipo, e lembra o que a gente viu? As 3 formas de accountability. Primeiro tem a accountability vertical,
a gente tem accountability horizontal e também accountability societal. E aí a gente vai ver as alternativas, lembrando aqui das 3 formas de accountability. Vamos lá para a letra A. Está dizendo aqui que esse caso aqui contado, né, quando os tribunais de contas atuam na fiscalização de recursos públicos junto aos governos, nós vamos ter um accountability do tipo, aí ele bota aqui na letra A, social apenas. Errado, né? O accountability social é accountability societal, que é ligado aí às entidades sociais, associações, organizações da sociedade civil, onde essas entidades sociais, elas investigam e denunciam os abusos dos gestores públicos. Então, está errada aqui a letra A. Letra B, diz que o accountability é do tipo vertical e social. Aqui a gente já até elimina, porque a gente já viu que social não é, e vertical também não tem nada a ver, porque o vertical é para aquele caso que nós falamos lá, onde os cidadãos controlam os políticos por meio do processo eleitoral. Então, o vertical é os cidadãos controlando os governos, os agentes políticos. Então, letra B também não tem nada a ver. Vertical apenas? Também não. Né? Acabamos de ver que não. Letra D, horizontal apenas. Perfeito, letra D. Já vamos falar por quê. Letra E, vertical, então vertical e horizontal não é. Por que que é horizontal? Porque é uma accountability que vai ocorrer entre agentes ou órgãos públicos com competências e responsabilidades do mesmo nível. Tá? Então, perfeito, letra D é um accountability do tipo horizontal apenas. Outra questãozinha aqui pra gente, nós vamos ter outra questão de múltipla escolha de 2023, vamos lá. Em um governo no qual os dirigentes prestam contas à sociedade dos resultados das suas ações, está em prática o quê? Letra A, accountability. Já marcou aqui, já matou a questão. Mas vamos ver aqui, governança. Governança, a gente já viu na questão anterior, que é capacidade técnica e gerencial. Então, não tem nada a ver com a prestação de contas à sociedade dos resultados de suas ações. Governabilidade, que nós temos também uma aula específica sobre governabilidade, é a capacidade política de governar. Então, governabilidade também não tem nada a ver com o enunciado da questão. E letra D, benchmarking, que é uma ferramenta lá da gestão da qualidade, também temos aulas específicas sobre isso, que é um processo aí de avaliação das práticas das empresas, de uma organização. E a avaliação dessas práticas faz com que a organização que foi procurar essas práticas no mercado faça, então, uma comparação com a sua própria organização e traga aí as boas práticas que foram identificadas para dentro da sua empresa. Tá? Então, aqui a questão, letra A, accountability, super fácil. E vamos aqui para a nossa última questão, também de 2023, agora da FGV, que fala que o sistema de freios e contrapesos representa um controle mútuo entre os poderes do Estado. Ok. Diz o seguinte, que nesse modelo, presente no contexto brasileiro, o Legislativo julga o Presidente da República e os membros do STF em determinados crimes. Ok. O Presidente da República, representando o Executivo, tem o poder de veto a projetos de lei e o Judiciário anula atos do Legislativo ou do Executivo por motivos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Então, está falando aí das competências aí do executivo, do judiciário, tá? E fala então que o exercício do sistema de freios e contrapesos representa um exemplo de accountability de que tipo? E aí a gente vai para a letra A. É do tipo societal? Errado, né? Não é societal porque não é aquele controle realizado ali pelos atores sociais. As entidades sociais que a gente falou, né? As associações, as organizações da sociedade civil, a mídia, sindicatos também, não tem nada a ver. Então, letra A está errada. É um accountability vertical? Também não é vertical, porque o vertical é onde os cidadãos, a sociedade fiscaliza os políticos. Faz ali o controle através do processo eleitoral. Nada a ver. Letra C, horizontal. Exatamente esse é o tipo de accountability. Horizontal porque pressupõe, né, uma igualdade, ocorre entre os poderes quando eles exercem aí esse controle pelo meio do sistema de freios e contrapesos. São órgãos que estão ali no mesmo nível, né? Nesse caso, os três poderes da União. Aí a letra D fala de coletivo e hierárquico. Não existe aí accountability do tipo coletivo, tampouco accountability hierárquico. Então, resposta aqui da nossa questão, letra C. Maravilha. Aqui nós finalizamos a nossa aula sobre accountability e transparência. Façam os exercícios e nós nos vemos na próxima aula.